Muito boa noite. Hoje, dia 25 de julho de 2019, terceira edição hoje, ano 1, está no ar pela Rádio Estúdio FM o programa Quinta de Luz, que irá com você até às 22 horas. Fale conosco pelo WhatsApp da rádio, que é o 011 São Paulo 989659829. Se você quiser acompanhar o programa pela internet, acesse o site da rádio no endereço www.estudioafm.com.br. Boa noite a todos. Eu sou o Reinaldo e além de mim, aqui na rádio, estão os companheiros. Vamos começar com o José de Jesus. Boa noite, Zé. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite aos companheiros aqui da rádio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alberto. Eu sou o Alberto. Cícero. Boa noite a todos os membros aqui da mesa, boa noite a todos os ouvintes, que nós possamos realizar um bom programa nessa noite, com a supervisão do Mestre Jesus, e agradecendo também a presença do nosso amigo Arlindo. E o Calixto, tudo bem, Calixto? Boa noite, Reinaldo, boa noite a todos os presentes e a todos os ouvintes. Nós temos aqui a nossa amiga Evelise, que fica só no feedback. Então, boa noite para a turma aí, Evelise. Olá, boa noite, tudo bom para vocês? Vamos a seguir até às 22 horas. É isso aí. Este é o programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas de nossa região. Contamos sempre com a presença do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Acesse a nossa página no Facebook. O endereço do Facebook é facebook.com/mogiuzi/. Vamos lá, vamos repetir o negócio aqui. É facebook.com/mogiuzi. Isso. Ok. A gente vai aprendendo que eu sou, com a tecnologia, eu sou mais ou menos igual ao Cícero. Água e vinagre, né, Cícero? Não se mistura. Hoje, nessa noite, apresentaremos os quadros refletindo sobre a moral evangélica, no primeiro bloco, para o desenvolvimento da fé inabalável, que, segundo Kardec, é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. No segundo bloco, falaremos sobre saúde integral e como obtê-la. Importante. No terceiro bloco, teremos o tema livre, discutindo a temática espírita para a formação de opinião e ainda falando da casa espírita, o tempo de luz de todos em todas as horas. E no nosso quadro Refletindo sobre a Moral Evangélica, a mensagem de hoje é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai começar neste momento com o nosso amigo Alberto, fazendo a primeira leitura da noite e os comentários para nós. Boa noite, Alberto, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, vamos à leitura. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, queridos irmãos, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo,
encontramos esta mensagem mostrando-nos o caminho da luz, o caminho do esclarecimento, o caminho do entendimento que se abria a partir do momento em que Kardec nos trouxe os ensinamentos dos Espíritos para que nós pudéssemos então colocá-los em prática e, associados com esses irmãos da espiritualidade maior, aprendermos a acelerar o nosso processo evolutivo. E nós observamos que a partir desse momento em que a espiritualidade se torna mais presente na face da Terra, a evolução humana também se acelera. E a evolução moral, ela vem alcançando nos dias de hoje todos os cantos da Terra. E nós nos surpreendemos muitas vezes com crianças que mostram um crescimento moral, um fortalecimento moral muito maior do que nós que já vivemos, que já experimentamos tantos anos nesta vida, nesta reencarnação atual. O que compete a nós, queridos irmãos, é nos estabelecermos como músicos, como participantes deste grande concerto, harmonizando com a vontade de Deus, ouvindo a orientação dos Espíritos do bem e fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Se nós fizermos todo o bem que estiver ao nosso alcance, estaremos melhorando moralmente, estaremos caminhando por este caminho de luz, por este caminho de entendimento e de esclarecimento para todos nós. Muito bem. José, gostaria de fazer algum comentário, José? Não. Não? Cícero? Nesse convite do Espírito de Verdade, nós podemos aproveitar a oportunidade de fazer a maior caridade que nós fazemos em favor da doutrina espírita, que é a sua divulgação. Então, todos nós, de posse do conhecimento da doutrina, do Evangelho de Jesus, todos nós podemos ser os apóstolos modernos do Cristo. Porque apóstolo, entre outras definições, significa divulgadores da Boa Nova e exemplificadores da fé. Então, todos nós que, de posse do conhecimento, nós podemos divulgar esse Evangelho de Jesus, que a doutrina nos traz de forma clara, de forma sem dogma, para que nós possamos entender melhor os ensinamentos do Mestre. E o momento é chegado, porque nosso planeta está passando uma fase de transição e passando para um mundo de regeneração. E nós não podemos esperar mais, nós temos que melhorar o quanto antes, se nós quisermos fazer parte desse novo mundo. Muito bem. Calistinho? Aqui no texto diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Além das virtudes dos céus, quem são esses Espíritos, os chamados Espíritos do Senhor? Naturalmente, falando assim, até mesmo para o leigo, nós diríamos, não é? O leigo diria: quem são esses espíritos? Né? Naturalmente, são espíritos evoluídos, espíritos que já passaram pelas lides terrenas em determinados momentos da nossa história, podem não ser oriundos aqui do nosso planeta, da Terra, e eles estão então imbuídos de fazer o bem, porque são espíritos superiores. Então o objetivo deles é mostrar as virtudes que têm, porque se eles são as virtudes dos céus, eles precisam mostrar essas virtudes para quem ainda precisa adquiri-las, que somos, no caso, nós, né? Todos nós aqui. E eles se movimentam, como diz aqui, ao receber as ordens do seu comando. E quem aqui está comandando esses espíritos? E a gente poderia dizer assim: aqui na Terra, quem comanda esses espíritos, naturalmente, é Jesus, né? Jesus, como o administrador desse planeta, que tem por objetivo fazer com que nós evoluamos, progridamos nessa senda evolutiva,
Então, ele tem esse interesse, né, em que nós aprendamos as coisas boas para que sejamos pessoas boas, né? Sejamos pessoas de bem. Aí diz aqui mais para frente: são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. O que é que deveria ser restabelecido, né? Que coisa é essa que deveria ser restabelecida? Nós sabemos que Jesus, há 2000 anos, ele veio para trazer para nós a boa nova, para trazer para nós a lei do amor. Nós não sabíamos até então, né, que a lei maior era a lei do amor. Nós tínhamos sim contato com a justiça, né, trazida por Moisés. Mas a lei do amor, na sua inteireza, nós não tínhamos essa noção. Nós ainda fazíamos distinção entre uns e outros, né? Nós falávamos lá dos eleitos do Senhor e dos ímpios. Quer dizer, ou são os eleitos do Senhor, ou são os ímpios. Ou sejam aqueles que estão fora do contexto, né? E que não merecem consideração. Quando na realidade todos nós somos irmãos, é o que Jesus veio dizer para nós. Todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas possibilidades de evoluir, de progredir. Nós não somos maus, nós estamos muitas vezes passando pelo mal, até mesmo para que possamos aprender o bem. Então, essas verdades, com o passar do tempo, elas foram sendo obscurecidas, né? Nós começamos a mal interpretar essas verdades, colocá-las de acordo com as nossas interpretações, as nossas conveniências pessoais, né? E eu digo nós porque o Espiritismo fala que nós reencarnamos muitas vezes. E se nós reencarnamos muitas vezes, naturalmente nós já passamos, né, por uma série de reencarnações ou de encarnações. Passamos pela história, muitas vezes no anonimato, outras vezes, né, envergamos personalidades que são hoje conhecidas da história, algumas mal faladas, outras bem faladas, né, nas suas ações, mas nós já passamos por todas essas fases e passaremos ainda por muitas outras, porque nós ainda precisamos reencarnar por muitas vezes. Mas nós precisamos retomar aquelas palavras de Jesus, aqueles ensinamentos de Jesus, aqueles ensinamentos originais. Por isso que eles vêm restabelecer, né, os Espíritos do Senhor vêm restabelecer essa ordem que vai servir para toda a humanidade como redenção. Porque nós ainda vivemos num caos por estarmos perdidos em face dessas diferenças, dessas distinções que fazemos entre uns e outros, os preconceitos que nós ainda temos, né, em relação ao nosso próximo, seja porque ele tem um time que não é o nosso, seja porque a religião dele é outra, seja porque a cor dele não é a mesma que a nossa, aí nós então os preconceituamos. Então nós precisamos exatamente modificar esse status quo, essa forma de pensar. Então Jesus, naturalmente, ele não ficaria impassível, né, onde está, e traria e mandaria para nós, ao seu devido tempo, né, esses espíritos superiores, para que eles pudessem fazer reviver aquelas palavras de Jesus. Então, nós precisamos ouvi-los para que possamos melhorar a nossa condição. Só fazer uma colocação, eu achei interessante o Calixtinho falou sobre a lei de justiça. Eu me lembrei uma fala do Espírito Ramatiz, no livro A Missão do Espiritismo, se não me engano. Ele, falando do Espiritismo como terceira revelação, Ramatiz diz assim que o Moisés, com seus 10 mandamentos, nos trouxe a lei de justiça. Jesus, com seu evangelho, nos trouxe a lei do amor. E a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos trouxeram a lei do dever. Então nós já conhecemos um pouco de Moisés, de Jesus,
e de conhecimento da doutrina espírita bastante esclarecedora, nos dá a noção de dever, de aplicar tudo aquilo que nós aprendemos. Diga aí, José. Então, o Calixto explanou muito bem esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz, né? Nos revelando para nós quem nós somos. Primeiro nós temos que entender quem nós somos. Nós somos espíritos que fomos colocados aqui neste planeta para evoluir. Então, nós passamos por fases que nós precisávamos aprender a lei da justiça, lá com Moisés, como todos falaram aqui. Mas nós podemos falar que nós somos espíritos atrasados? Não. Nós não podemos, a mesma coisa nós falarmos que uma criança é uma criança atrasada porque ela não está na faculdade ainda. Então nós estamos evoluindo, e na medida em que o homem vai se esclarecendo, vai buscando um novo conhecimento, né? Ele vai entendendo esses ensinamentos de Jesus. Se nós formos observar, de Moisés até Jesus, foram aproximadamente 1.300 anos, 1.400 anos. De Jesus até Kardec foi 1.800 anos, 1.857 anos. Então, quer dizer, tudo não é em toque de caixa. Nós temos que sentir, nós temos que nos transformarmos, adquirirmos esse conhecimento. Como ele falou, esses espíritos, quem são esses espíritos que Deus mandou para nós? São espíritos de homens que viveram na Terra. Simples, só que eles evoluíram, passaram de aprendizes a orientadores. Eles entenderam esses ensinamentos de Deus, né, e de Jesus, e vieram praticar, mostrar para nós, nos ensinar. E quantos desses espíritos ainda estão aqui em anonimato, tentando estimular nós a buscar esse conhecimento. Então, em todas as religiões, estimulando as pessoas a sintonizar com Deus. As coisas materiais vão se modificar porque nós não buscamos Deus? Não, a evolução material vai continuar normalmente. Mas qual é a nossa maior dificuldade hoje? É a nossa busca moral. Essa moral é que Jesus trouxe para a humanidade. Por quê? Nós formos ver, nós estamos ainda falando dos ensinamentos de 2.000 anos atrás, que é o ensinamento de Jesus, que nós ainda não conseguimos colocar em prática na nossa vida. Nós nem entendemos ainda o que é perdoar os nossos inimigos. Olha só, nem os amigos nós estamos conseguindo perdoar a muitos, e querem, para entender Jesus, nós temos que perdoar ainda os inimigos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, será que nós amamos a nós? Esses ensinamentos são ensinamentos básicos para que nós possamos ser felizes. Como que nós podemos ser felizes? Buscamos toda a humanidade terrena busca a felicidade. Alguns buscam a felicidade a qualquer preço. Mas foi isso que Jesus nos ensinou? Ou ele nos ensinou que devemos servir ao outro? Que a nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós proporcionamos ao outro. Se nós ainda não conseguimos entender isso, porque ainda nós somos ainda aquelas criancinhas ainda birrenta, que ainda queremos fazer tudo do nosso jeito. Por isso que o homem hoje ainda não entende esses ensinamentos. Básico para nós. Então muitos caras, eu quero ir para o céu. Que céu que você quer ir? Não é? Para isso, aqueles que quiserem seguir e acompanhar Jesus, largue tudo e siga-o. Será que nós estamos dispostos a largar tudo que nós temos e segui-lo? Então, tem que haver um sacrifício, como todos aqueles que vieram dando exemplo para nós, se abdicaram das coisas materiais para viver as coisas espirituais. Quais são as coisas espirituais? Servir ao outro. As coisas espirituais é servir ao espírito encarnado. Quem são os espíritos encarnados? Somos nós, que somos espíritos necessitados de amparo, de orientação, de consolo. É isso que nós somos. Nós temos que ter essa consciência.
Porque Deus não nos colocou aqui como castigo. E ninguém veio aqui somente para sofrer, somente para resgatar. Resgatar é aquele, somos nós que nos revoltamos com o aprendizado necessário para a nossa libertação. Libertação de quê? Libertação da ignorância. A libertação das coisas materiais que nos prenderam aqui e nós não queremos largar essas coisas materiais e seguir as coisas espirituais. Não é? Então, a partir do momento que nós começarmos a viver os ensinamentos de Jesus, amando, servindo, orientando, consolando, isso não é proibido, não proíbe as coisas materiais, mas nos coloca como servidores, aqueles que já compreendem e serve, sabe por que serve. Doa não por dar, doa por se doa em prol do outro. É isso que nós devemos aprender e praticar no nosso dia a dia. Esses são os ensinamentos do Evangelho. Esse é o básico do básico para que nós possamos nos libertar. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava lembrando, né, no início da leitura, eu lembrei de uma passagem evangélica que diz: conhecereis a verdade, né, e a verdade nos libertará. Porque o texto começa justamente com essa que é chegado o momento, né, dessa comunhão entre os desencarnados e os encarnados. E a gente lê que são chegados os tempos, e a gente lembra que esses são chegados os tempos foi 1850 e alguma coisa, já na época quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi proposto, foi trazido para nós. Né? Então nós temos aí cerca de 150 anos já desses são chegados os tempos. E depois fiquei pensando na questão do tempo que o José estava abordando, e que o Cícero falou também, da distância, né, entre o espaço entre a educação que Moisés nos trouxe, 1.300, 1.400 anos antes de Jesus, a de Jesus para Kardec, mais 1.800 anos, e eu fico pensando nesses são chegados os tempos agora, né? Quanto tempo isso vai demorar para se consolidar no coração das criaturas? O José está tratando dessa questão da nossa evolução, e todos os amigos aqui mais ou menos trataram nessa mesma base, da nossa evolução pessoal. E nós sabemos que o Espiritismo, além da obra pessoal na criatura, ele tem a postura da obra coletiva, que é a intenção do Cristo, né? Que nenhum dos filhos, né? Nenhum das ovelhas do meu Pai se perderá. Então ele tem essa proposta de recuperação coletiva da humanidade. E a gente vê hoje, muitas vezes, a falta de interesse, muitas vezes, das pessoas em se colocarem de forma moralmente correta perante a sociedade. Nós estamos vivendo uma época em que parece que as coisas estão meio invertidas, assim, né? O bonito é aparecer, seja a que título for, né? Nós estamos na época da selfie, né? Das mídias sociais, e todo mundo gravando vídeo, né? E todo mundo querendo aparecer. Então nós estamos nessa época Mas só que as pessoas estão usando isso de qualquer forma. Então nós vivemos hoje uma época em que a moral, ela parece que ela está um pouco assim, deixada de lado, acredito eu. E eu fiquei pensando como é que a gente faz para resolver essa situação, porque eu tenho um irmão, por exemplo, que é professor, e ele me conta, ele é professor de matemática, ensino médio, e ele me conta que ele não consegue educar as crianças mais, né, crianças entre aspas, porque eles não querem ser educados. Não é falta de esforço do professor, não é falta de esforço da direção da escola, nós vemos que eles são esforçados, mas as crianças não aceitam a proposta pedagógica que é colocada. E aí a gente pensa, será que mudar tudo é o que vai resolver a situação? E isso mesmo acontece no seio da coletividade. Como é que a gente faz para mudar esse comportamento que está levando todo mundo para um caminho que parece que estão invertendo, né, os valores? Sabe? Os valores estão um pouco invertidos assim. Diga, Alberto. Então você chegou num ponto aqui que o nosso ouvinte Wilson Nascimento está colocando aqui para nós, né? Amamos mais os bens materiais, primeiro até
que a nós mesmos. Tá. Wilson Nascimento, nós agradecemos a sua participação, Wilson, em trazendo essa opinião. Então, o que o Reinaldo está levantando, né, essa situação que os nossos alunos encontram, né, criados num sistema que favorece a busca dos bens materiais. Então, os pais oferecem aos filhos aqueles bens materiais que eles não puderam ter, e então eles vão se transformando em verdadeiros príncipes, princesas, os reis da casa, né? Mas então, eu fiquei pensando aqui, Alberto, do nosso lado é isso. Agora, do lado de Jesus, a coisa parece um pouco mais simples. Porque Jesus, ele tem uma coisa que a gente governa aqui com a caneta, e Jesus, ele tem uma coisa chamada quem é que encarna agora. É assim que ele governa o planeta. Agora vai encarnar Allan Kardec, agora vai encarnar Bezerra de Menezes, agora vai encarnar Madre Teresa, agora encarna Chico Xavier. A hora que o mestre quiser, ele põe aqui uma turma de elite nesse planeta e resolve a situação. O problema é que dizem, né, os espíritos, que Deus ele não nos força a nada. Deus usa para nós o tempo. Essa é a didática divina para nós. É o uso do tempo. Então Deus permite que nós gastemos com o nosso livre-arbítrio a maior quantidade de tempo que nós pudermos, né? E nós vamos aí infringindo uma lei divina aqui, outra ali. Essas leis vão se voltando contra nós, porque elas são naturais. Quando nós saímos de um determinado caminho, nós temos que retornar a ele, muitas vezes através da dor, né? Acontece alguma coisa que nos faz retornar. Mas Deus usa o tempo para nos corrigir. Essa é a didática divina. Mas se o Cristo quisesse resolver a questão planetária, ele já teria resolvido. Porque ele mandaria encarnar aqui vários espíritos de escola, colocaria esses espíritos à frente do planeta, né? E as coisas se resolveriam. Então, eu acredito que assim, esse período que nós estamos passando, atravessando, de reforma planetária, né, ele vai passar. Porque o mestre não coloca todos os espíritos de escola de uma só vez sobre o planeta Terra, mas ele vai mandando luzes para ir nos guiando aos poucos, não é? Para que nós também possamos escolher sem sermos compungidos a isso. Entende? O amor é tão grande que não é para você ficar compungido. Sabe aquele negócio de quem fumava, que parou de fumar porque ficou com vergonha, que todo mundo torcia o nariz? Porque isso é compulsão. Né? Você fumava, aí de repente o cigarro virou uma coisa chata, ruim. E aí você ficava sem graça de fumar até no meio da rua, porque o cara passava e falava, nossa, tá fumando. Então fica aquele negócio, você para de fumar, mas porque você está sendo coagido, né? Não é porque você quis e tal. A lei divina não trabalha assim, então vai colocando lá os luminares, esses espíritos de luz, para nos trazerem propostas de melhora íntima, e eles vão colocando, Jesus vai mandando aos poucos esses espíritos, em doses homeopáticas, né? Esses espíritos vão chegando ao planeta, e vão nos mostrando, meu filho, olha, dá para viver o Evangelho, olha aqui o Chico Xavier vivendo o Evangelho, meu filho, ó, dá para ser bom, dá para ser um bom médico, olha o Bezerra de Menezes sendo. Meu filho, olha, dá para ajudar as crianças, olha aqui a Madre Teresa, olha aqui, sabe? Então esse pessoal vem nos mostrando o que é que tem que ser feito. E a gente tem milhares de criaturas que passam despercebidas, que não têm nome, né? E que são grandes influenciadores daquelas criaturas que estão ao redor deles, né? Geralmente são pais abnegados, mães abnegadas, santas, né? Que muitas vezes criam os filhos sem o apoio paterno até. Então, Jesus aos poucos vai consertando o planeta dessa forma. Eu creio que nós vamos passar por isso, vamos passar bem, né? E eu tenho sempre a esperança de que amanhã estarei melhor do que hoje. Até porque são os espíritos que falam isso, né? Bom, nós vamos parar aqui a primeira parte aqui do nosso bloco, né? E a gente vai passar a musiquinha bem rapidinho aqui e a gente volta já.